Estamos ao vivo, muito bom, muito bom. Quarta-feira chegou, tava todo mundo ansioso para hoje. Obrigado, meu. Vambora que vamos. Ó, a Val já entrou. Vambora, vambora. Valeu, André. Boa noite! Aê, Val. Boa noite, Eu minha não dei, querida. hoje eu não dei nem tempo de perguntar cadê a Val. Faltou o cadê a Val hoje, hein? Faltou hoje, não teve cadê a Val, porque ela chegou primeiro que todo mundo. Você foi a primeira a entrar na live. Olha que maravilha. Assim, viu, gente? A gente vai melhorando. A vida é assim, né? Um Exa- constante aprendizado, uma constante melhoria. A gente tem Fala, sempre que buscar. Vanderlei. Aí, tá todo mundo aí, ó. Vanderlei, seja bem-vindo. André, quem mais? Vamos compartilhar com a galera. Sempre deixando aquele recado que se porventura essa live cair, aí minha mãe entrou também. Se porventura a live cair, que provavelmente vai acontecer, o tema hoje é um tema muito top, vocês vão se amarrar demais. E se cair a live, espera aqui 2 minutinhos, né? Não mais do que isso, a gente volta com a continuação, com a segunda parte da live, beleza? E aí, minha amiga, como é que estão as coisas? Olha, muito trabalho hoje, mais ainda do que nunca. Achei que a gente não ia conseguir fazer essa live hoje, mas a gente não podia deixar, né? Não podia deixar Não todos dá, ansiosos aí para não ouvir dá. esse tema que é minimamente abordado no mercado de saúde. Eu ouso dizer que eu nunca ouvi ninguém e nenhuma operadora É, falando sobre inteligência emocional na aplicação das vendas. Como é sim. que eu vou fazer o meu autoconhecimento para que eu tenha as vendas mais assertivas e para que eu consiga ir no ponto e fechar? E Para que também eu melhore. se tornar uma melhor versão de si mesmo, né, amiga? Porque isso também Sim, influencia porque isso é muito, aplicável aonde, Vinícius? É só na vida profissional? de forma alguma, na vida pessoal, principalmente. Porque quando você muda Principalmente. internamente, tudo ao teu redor muda. Eu tive falando com um corretor hoje, falou isso pra mim, cara, eu mudei internamente e depois tudo começou a mudar no automático. E isso é muito disso que a gente vai falar hoje. As coisas boas, quando você muda, tudo muda. Com certeza, Então, se com você não. certeza. E se você está com a sua vida pessoal em dia, automaticamente reflete no teu profissional. E a gente vai falar sobre essa parte aí, porque Vamos faz chegar parte aí lá. de um nomezinho super especial que a gente vai falar. Sem Mas, spoiler, sem gente, spoiler. né? A gente já começa ou espera mais um pouquinho, porque assim, é um tema, é uma live que é tão rica que a gente Sim. até percebeu que 2 horas não ia dar, né? A Então a gente gente já teve que até se cortar programou. muita coisa, muito conteúdo para Sim. poder aplicar em uma só Para live. poder caber aqui em uma ou duas. Ou duas não, né, Vinícius? Não sei o que aconteceu, que a gente nunca mais conseguiu fazer uma live só. A gente precisa de duas. Parece que foi já automático, né? Eu Eu tenho preciso que, de duas para eu tenho que poder falar com o Mark complementar. Zuckerberg para ele poder aumentar o nosso tempo aqui no Instagram. Olha, isso é uma promessa sua desde a primeira live. A gente está na 13ª e você ainda não conseguiu. Sinal de que Não você não está conseguiu. focando nesse objetivo. Sejam muito bem-vindos. Boa Que noite, honra estar galera. com vocês Ó, primeiro de tudo, nesse solta o dedo momento. nesse coração, porque o Instagram tem que reconhecer que isso aqui é um conteúdo bacana e mostrar isso para mais gente. Segundo, E compartilha compartilha, aí, né, Vinícius? Tem que com compartilhar certeza. para os outros Solta, colegas entrarem. A gente quer aí solta o dedo. o número de visualizadores da anterior, né? Que a gente teve o máximo Exatamente. ao vivo de 60 visualizadores. Foi. E tivemos aí. Você sabe que o número atual de visualização, a gente estava até meia-noite, a gente estava com 175 visualizadores. Quantos mais no Já, final? então, já bateram Você 200 sabe o visualizações, atual? mas isso já tem. Atual Ah, não não, tem, já está não com mais tem. de 300, Mas já 300 e bateu, pouco, e a gente já vai bateu. conseguir muito Então, mais. 200 visualizações bateu no dia seguinte. Aí depois ele, a cada 100 ele vai me avisando. Só que como é muita notificação, eu acabo não deixando passar batido. Boa noite, galera. Boa Boa noite, noite. Luiz.
Então, vamos começar, porque já tem aí um número considerável e é muito conteúdo. Então, hoje é aquele dia que eu tenho que ficar atento, não posso ficar me distraindo nem com a mosca voando. Exatamente, Então, exatamente. foco total para vocês pegarem todas as dicas para alavancar as vendas de Jamil, para melhorar você enquanto pessoa e melhorar você enquanto profissional. Então, vamos que vamos. Então, Tem, gente, o autoconhecimento... só um detalhe aqui. Todo mundo que assistir até o final pode ter certeza que vai sair dessa live aqui melhor. Beleza? Vai causar uma Olha, mudança aí na tua cabeça. Vamos parar tudo aqui. Vamos parar tudo. Seja muito bem-vindo. O novo gerente comercial da Agecor Saúde, Marcelo Brito. Que Valeu, honra, hein, Marcelão. Marcelo? Seja bem-vindo. Obrigada aí por nos prestigiar. Agecor na área. Várias Isso aí. corretoras, na verdade. A gente Várias tem corretor no Brasil todo. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Não pode falar, Vinícius. Desculpa te cortar. Nada, que isso. Hoje, o que acontece? Todo mundo que assistir essa live, ou ao vivo, ou gravada, essa live, as lives de quarta-feira, elas ficam gravadas direto, tá? Vai ficar no Instagram, vai pro YouTube também depois. E, cara, quem assistir essa live do início ao fim, quem estiver aqui com a gente, quem focar nessa parada aqui, quem entender o conteúdo que a gente vai passar aqui, pode ter certeza que vai sair daqui melhor, que vai sair daqui uma versão de si melhor, beleza? Vai rolar uma mudança aí, vai rolar uma transformação na tua cabeça, então observa que a gente vai passar aqui com o máximo de atenção possível, com o máximo de foco, beleza? Pega papel e caneta, se for o caso de anotar, mas liga aí o teu modo foco, modo aula, modo live de quarta-feira e vamos para dentro, minha amiga. Então vamos lá. Quando eu tenho um autoconhecimento, eu tenho um melhor gerenciamento das minhas emoções. Se eu tenho um melhor gerenciamento das minhas emoções, eu consigo não ser impactado por fatores externos de forma que me prejudique na minha venda. Sim. Então, eu não sou surpreendido por aquilo que vem, que eu não estava ali naquele momento, né, esperando aquela reação daquele meu cliente. Né? Então, se eu tenho autoconhecimento, qualquer que seja a reação daquele cliente, eu vou estar preparado para lidar com aquilo de forma inteligente e com um controle emocional, assim, incrível. Eu vou começar falando para vocês eu vou falar sobre mim, né? A gente tem que reconhecer. Eu, muitas vezes, acabei me prejudicando em várias situações por não ter a inteligência emocional naquele momento. Por eu simplesmente agir com o quê? Emoção. Quando você age 100% com emoção, você esquece a razão. Você não consegue raciocinar sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. Você não consegue reagir de forma calculada. Ou seja, alguém falou algo para você, ao invés de você pensar sobre aquilo, refletir, mesmo que rapidamente, e responder de uma forma que não vá te trazer um novo impacto, né? Uma reação, né? Uma reação negativa daquela outra pessoa. Né? Quantos clientes falam para você, eu vou te processar, você me deu uma informação que não era o que eu esperava, ou você falou uma coisa e eu entendi outra, mas ele vai dizer que você disse errado. E quantas vezes você falou a informação correta, você passou as informações por e-mail, você formalizou, porque você é um consultor, né? Um consultor, só um detalhe. A gente teve um corretor daqui nosso, que a cliente entrou em contato querendo dental, querendo canal. E no final das contas, ela no meio do procedimento, fez o plano, contratou tudo mais, implantou, foi no dentista e a gente falou, cara, você tem que fazer um bloco, se eu não me engano, mas coroa, perdão. E ela queria coroa da cor do dente. E aí ela quis, com 10 dias de dental, o dental básico, queria trocar pelo dental de prótese. Falei, cara, não dava. Assim, ela perturbou a cabeça do nosso corretor, tirou o nosso corretor do eixo, por causa de um erro da própria cliente, que ela entrou querendo canal. Então, assim, ele vendeu o que ela queria. Né? E eu falei com ele, cara, se controla. Ele saiu de si, realmente, cara, a mulher tá me xingando aqui. Eu falei, cara, fica tranquilo, se controla. E ele, inclusive, daqui a pouco, se já não tiver aí, daqui a pouco tá chegando, porque eu falei com ele, você tem que escutar o que a gente vai falar hoje. E só um gancho, né? Antes de continuar o que eu estava falando, só um gancho no que você disse. Muitas lives, bem lá no iniciozinho, a gente reforçou muito sobre a questão de se antecipar às necessidades dos clientes. Uhum. Quando a pessoa tem pouco tempo de mercado, talvez ela não tenha a expertise e a malícia
do que o cliente pode vir a querer. Cliente, gente, é igual Casas Bahia que parcela muito. Cliente fala tudo parcelado. Sim. E aí você vende para ele a primeira necessidade, o que atende a primeira necessidade dele. Mas isso não significa que você vai atender a necessidade real dele, a necessidade fim. Então, o que eu preciso? Identificar e me antecipar às necessidades dele. Se eu já conheço os procedimentos que são cobertos do produto, eu já sei que normalmente o cliente busca muito mais estética. Se ele busca muito mais estética, eu tenho que deixar claro para ele, já antecipadamente. Ele não me perguntou, ele só falou para mim que precisava fazer canal. Ok. Normalmente, quando a pessoa faz um canal, ela precisa de um bloco, de uma coroa. Então, se ele precisa, normalmente também o beneficiário não quer usar o prateadinho, porque esteticamente ele vai rir e vai aparecer aquele negócio prateado. Apesar de alguns dentistas falarem que eles preferem esse material pela resistência, né? Tem pessoas aí com mais de 30 anos com bloco em amálgama que nunca aconteceu nada, nunca infiltrou, nunca caiu. Então, se eu me antecipo e já digo para esse cliente, olha, ok, você precisa de um canal, mas quem faz um canal normalmente precisa colocar um bloco. E aí, o bloco coberto no Dental 205 é um em amálgama. O que é amálgama? É aquele prateadinho, até para explicar direitinho para o cliente, talvez ele não entenda esse termo técnico. E aí eu falo para ele que, olha, se você quiser em resina ou cerâmico, que é aquele branquinho, somente no produto E35 com preço X. O combinado não sai caro. Eu tenho sim que me antecipar às necessidades dos clientes. Então, e outra coisa, você não vai perder a venda por falar a verdade. Muita gente, não, vou passar isso. Pelo contrário, teve cliente que chegou aqui para mim falando, cara, em caso de saúde, o cara chegou, ele falou que eu tenho 180 quilos, eu tenho 1,70 m, e ele falou para mim que é 6 meses para eu fazer bariátrica com outro corretor. Eu falei, cara, então vai lá e faz com ele. Mas pede só para ele confirmar um gestor, com quem for de direito, de passar a informação correta. Ele foi, bateu e voltou. Então, isso acontece. Passe a informação correta, porque muitas das vezes, você desenganar o cliente, você fecha a venda. Olha, eu tô te falando a verdade, tá? Eu tô te falando as letrinhas miúdas eu tô te passando aqui com clareza. Então, o cliente vai sentir muito mais segurança nesse ponto, né? Exatamente. Então, eu preciso ter esse autoconhecimento para eu ter o autocontrole. Então, é a base de tudo. Então, quando eu estava falando para você, quantas vezes eu fui, até por ser muito verdadeiro e transparente, ser verdadeiro e transparente é uma coisa muito linda. Eu vou dizer para vocês o que uma diretora falou para mim no meu início de carreira, né? Jovem, né? Cheio de energia, querendo ganhar o mundo, né? Crescer, desenvolver. E aí ela falou para mim, Valéria, ser verdadeiro e transparente é lindo, mas isso não é questão de sobrevivência e no meio corporativo. E aí a gente aplica também na parte de vendas. Então, eu preciso saber falar aquela verdade. Eu preciso saber agir da melhor maneira naquele momento. Se você não está, se o cliente está ali, você está num conflito, num embate com ele, e você, naquele momento, sabe que você vai sair da sua razão, que você não vai responder para ele da forma adequada, pode até dar uma desculpa, fala assim, fulano, eu preciso aqui verificar algo, eu tive uma emergência aqui, agora eu te ligo uma hora, eu te ligo, marca um horário e retorna para ele. Bebe uma água, respira, se equilibra, volta ao seu centro para você tratar aquela situação. Por que que nós, né? Porque essa decisão dessa live, né, Vinícius? Porque no meu dia a dia de atendimento com os corretores, o que eu mais percebo é uma necessidade de trabalho da inteligência emocional para a gestão de conflitos, né? Então, é uma coisa muito voltada para a venda mesmo. Então, o corretor me liga desesperado e estressado. Alguns até, né, descontam em mim aquele estresse. E aí, eu sempre brinco e eu vou colocar isso para vocês como dica, né? Não foca no problema. Não foca. O problema já está lá. Você já tem ciência desse problema. Foca na solução. Sempre na solução. Porque quando você foca na solução, parece que se torna mais leve e mais claro o seu pensamento para você raciocinar e conseguir o resultado esperado.
seja para o teu cliente, que nem sempre vai ser o que ele realmente espera, mas se você tiver equilíbrio emocional, inteligência emocional para conduzir aquilo, até mesmo se ele não tiver a necessidade dele atendida, a lembrança que ele vai ter do seu trabalho, do seu atendimento, apesar de não ter a necessidade dele atendida, a lembrança dele vai ser positiva. Porque, apesar de tudo, você conduziu com maestreza, você deu para ele todo o apoio e suporte no momento que ele estava mais precisando de ajuda. É aquela questão do foco, é a questão de você focar no atendimento, em fidelizar o cliente e não só em atender simplesmente ou só em fechar aquele contrato. É em realmente... Ganhar dinheiro. Exatamente. É em você... Exatamente. É em você... Se você focar em ganhar dinheiro, você vai ganhar um dinheiro daquele cliente. Mas se você focar em aquele cliente te indicar, sabe, fidelizar você vai ganhar muitas vezes dinheiro em cima daquele e de outros clientes que aquele cliente possivelmente pode te indicar. Exatamente. Então, não foque no problema, sempre foque na solução, tenha calma e tranquilidade, independente do tamanho do problema. Eu posso dizer que 90% dos corretores que me acionam com problemas que eles falam que assim, a pessoa está se tremendo toda, está nervosa, está chorando, está gritando, está querendo cortar os pulsos, 90% eu digo para vocês com total certeza que é algo simples de se resolver, mas que a pessoa não consegue enxergar a simplicidade. Por quê? Porque ela criou uma barreira. Quando você fica ansioso, você fica nervoso, quando você não foca na solução, o problema que era desse tamanhinho, ele se torna desse tamanhão. E quando ele se torna desse tamanhão, isso daqui é tudo psicológico, é tudo mental. Se eu não tenho controle da minha mente, isso aqui que virou isso, ele vira um emaranhado que eu não consigo contar. Vocês já viram fio, gente? Fio? Várias coisas ligadas e o negócio vai se embolando, né? Você troca um aparelho de um lado do outro, quando você vê, tu fala assim, caraca, como eu vou conseguir? E fica nervoso, né? Porque você quer logo qual o foco, em que você foca? Você quer o negócio já totalmente desemaranhado, você quer tirar aquele nó. Sim. Se você só foca nessa pressa e não na calma e tranquilidade, peraí, esse fio tá por dentro daqui, esse outro tá por aqui, por que eu não tiro assim? É aquilo que você falou, é racional. Isso é racional. O que eu vou fazer por etapas? O emocional vai falar, eu quero logo pronto. E o racional vai falar, calma, faz por etapa. Então, escuta mais o racional. Exatamente. Né? Ele vai transformar aquela questão que é o problema. Primeiro que ele vai focar na solução. Quando você foca na solução, você faz exatamente isso. Você transforma em fases, etapas, e você sabe que para você chegar na etapa 3, primeiro você tem que passar pela etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E isso daí é aplicável, o Vinícius, é aplicável não só em gestão de conflito com o cliente, mas também no fechamento. Né? Eu identifico o perfil do cliente, me antecipo a necessidade dele, faço a negociação, faço as ponderações de acordo com o que ele fala comigo, e quando ele tem uma atitude de resistência, se eu tenho a minha inteligência emocional, o meu autocontrole, e se eu tenho autoconhecimento, eu ajo com racionalidade e eu consigo focar no meu objetivo final, que é ter o fechamento. Exatamente. Independente. Você vai saber exatamente o que fazer. Você vai saber exatamente, né, o passo a passo. E mesmo que você, Vinícius, de pronto não saiba, se você faz essa separação na mente, que é uma separação mental, você faz isso tudo conversando com o cliente, aí vai vindo todas as ideias. Isso acontecia muito quando eu trabalhava no PJão, né? O PJão era uma negociação com empresas de 7 mil, 13 mil vidas, quando eu era do pós-venda. E quantas vezes eu sempre estudava a empresa toda, eu ia com todas as possibilidades, mas quando você lida com o presidente, né, com o diretor de uma empresa nesse porte, eles vêm com cada coisa que você tem que estar preparado, até a própria contraproposta que ele vem. Se eu não tiver racionalidade, se eu não tiver inteligência emocional para lidar com aquilo, eu saio dali, vou para uma reunião de 2 horas e eu saio sem fechar o reajuste da minha operadora. Perdeu o tempo. Eu saio sem ter resultado positivo, que não adianta de nada.
Que é a reunião de Sim. reajuste. Se você está preparado, você está pronto, independente de qualquer coisa, você consegue ter o controle da situação. Quem manda, gente, vocês têm que entender que você está numa negociação, quem manda é você. Quem conduz a negociação é você. Você é o O profissional, especialista é você é o você. detentor da... você é o detentor das informações. Quem tem que ser o dono da situação é você, corretor. O que eu percebo é que vocês deixam o cliente tomar conta da situação. Ele Exatamente. conduz. O cliente nunca tem que conduzir a tua negociação. Você vai deixar ele achar que está conduzindo a situação. Mas quem vai ter o Exatamente. domínio dessa negociação é você. Porque você vai conseguir gerenciar o conflito. Então, quando o corretor Sim. chega para mim desesperado, não sabe, aí eu vou botar você na justiça. Olha, o senhor é consumidor, ou da forma que você trata o seu cliente, né? Cada um tem uma Uhum. forma de acordo com o seu Sim. cliente. O senhor tem todo o direito, o senhor é consumidor. Quando o corretor fala para Valéria, Valéria, ele vai fazer. Ele é consumidor. Eu vou brigar com o corretor e falar, não, eu falo assim, olha, eu posso te apresentar soluções, eu posso te Sim. dar Problema já orientação, tem. eu posso te dar consultoria. E aí o corretor, hoje, essa semana mesmo, eu tive vários corretores que me deram o seguinte feedback. Valéria, caramba, eu tô tão mais calma falando com você. Você me passou essa calma. Então seja você o profissional que passe a calma. Você tem que ser a Sim. solução para o seu cliente. Você não pode ser o problema. Outra dica. Não pense como consumidor. Você não pode se colocar no papel do cliente. O cliente está estressado, vai fazer, você vai lá, abraça ele, chora junto. Você não pode ir lá chorar junto, sofrer junto com ele. Porque senão você vai perder a razão. Porque você sai da tua... Tu vai ficar só emocionalmente. Você fica só agindo com a emoção. E quando você age É com um a equilíbrio emoção perfeito. somente... Tem que ser um equilíbrio perfeito Exatamente. entre a razão e a emoção, porque você também tem que se conectar emocionalmente com algumas coisas para você entender, Claro. mas sempre a razão prevalecendo para que não deixe você fazer nenhuma besteira, né? Que a emoção, Mas quando por toma que conta, que... não dá. Mas a gente tem que explicar para eles, Vinícius, que quando a gente fala de agir com emoção profissionalmente, agora eu vou focar no profissional. Uhum. Agir com a emoção profissionalmente não é ser emocional sem técnica. Sim, é O usar a emoção para emocional entender sem o problema. técnica, ele se torna pessoal. Sim, Então, vocês têm que lembrar que o emocional, quando você está trabalhando no âmbito profissional, ele tem que ser um emocional baseado em técnicas. Eu tenho a sim, questão da empatia, eu me coloco no lugar, eu faço a técnica de espelhamento, rapport com o cliente, para que ele fique mais à vontade, ele entre no meu mundo e eu entre no mundo dele. Quando a gente fala da emoção na negociação, não é você agir como você é pessoalmente, como você agiria talvez com uma pessoa da sua família. E até sim, mesmo em conflitos em família, quando você está lá. Quantas vezes, né, a pessoa está lá discutindo com o cônjuge, ou com a mãe, ou com algum familiar, e ela perde a razão. Por quê? Porque ela só age com a emoção. Ela não tem inteligência emocional de parar e falar assim, não é o momento da gente conversar agora. Eu sim, prefiro que a gente espere um pouquinho, quando eu tiver mais calma, porque eu me percebo que não estou no meu melhor momento. Você fala de você não está falando que o outro, você está estressado, você está gritando comigo. Não, você vai dizer de você. Você vai falar sim. assim, nesse momento, não tô legal. Isso Não é é o se momento da conhecer. gente... Isso é se Sim, porque eu conhecer, me né? percebo, eu faço as coisas programadas. Aí você deve perguntar para mim assim, mas Valéria, como eu vou conseguir ter esse controle? Isso, gente, é repetição. É uma habilidade que eu conquisto essa habilidade pela repetição. Que Quando é a você começar a repetição se... do ato de estar presente. É você ter presença, é você saber o que está acontecendo no momento. Porque o nosso cérebro, a gente falou isso em algumas outras lives também, nosso cérebro é um grande poupador de energia. Então, tudo que ele pode transformar em hábito, a gente até falou isso, eu e o André falamos isso na última live, ele transforma. Nós citamos o exemplo, você não pensa em qual parte do seu corpo você lava primeiro quando você entra no banho. Quem dirige sabe, quem dirige há mais tempo já sabe que
No início é horrível porque você tem que pensar para fazer tudo. Depois o teu cérebro já automatiza tudo. Então, só que Ele já isso por um condiciona, lado, né? sim, isso por um lado é maravilhoso, porque se a gente fosse pensar, tomar decisões a cada tudo que a gente fizesse, a gente não teria cérebro para isso tudo. Então o cérebro, isso é maravilhoso, mas por outro lado, ele automatiza certas coisas que nos prejudicam. Então é muito importante, às vezes, você estar presente para, pô, como é que eu estou nesse momento? Às vezes a pessoa para almoçar e não presta atenção no gosto da comida, na temperatura da comida, no ambiente que está, no vento que está acontecendo, que está batendo. A pessoa não presta atenção em nada. Eu vi o exemplo do Jeff Bezos, que hoje é o cara mais rico do mundo. E esse cara todo dia de manhã toma café da manhã calmamente com a sua família. Eu sei que o dia dele, depois disso, deve ser mais enrolado do que o meu e o teu junto, amiga. Só que ele tem aquele tempo de presença. A gente precisa desse tempo de 100% de presença. Faça as coisas com 100% de presença, porque tudo vai melhorar. Desculpa a interrupção, amiga. Vamos que vamos. Nada, nós aqui nos complementamos, não existe interrupção. Quando eu mudo, tudo muda. O Poder do Hábito, ele é um livro também, né? Que eu, por acaso, ganhei de presente, esse livro. Muito né, bom esse livro. Ele causa uma mudança efetiva na sua vida. Você vai falar, poxa, mas só lendo um livro? Gente, causa, porque faz você refletir. Eu sempre falo para vocês que a palavra que eu mais uso nas lives é reflexão. Quando eu faço a minha autorreflexão, eu consigo me perceber melhor. E quando eu fico achando que tudo nos outros tem que mudar e não percebo que a principal mudança é em mim, eu não consigo ter nenhum resultado diferente. Quando eu mudo, tudo muda. Mesmas ações, mesmos resultados. Eu mudei as minhas ações, eu vou obter novos resultados. Quando a gente fala em inteligência emocional, existe, né, um conceito básico da psicologia, né, gente? Ela descreve a capacidade da gente reconhecer, né, e avaliar os nossos próprios sentimentos. Só que quando a gente reconhece e avalia os nossos próprios sentimentos, a gente também consegue ter essa habilidade de interpretar, avaliar o sentimento do outro. Tá? Então eu consigo aprender de forma efetiva a lidar tanto com os meus sentimentos quanto com o sentimento dos outros. Então a gente precisa entender o conceito da inteligência emocional, que tem como base o autoconhecimento para o gerenciamento efetivo das emoções. Sim. E aí a gente faz algumas perguntas, né? Que eu até sugiro que vocês façam todo dia de manhã essa pergunta. Como está? Eu não sei se vocês já viram isso. Existe uma régua, eu não sei onde vende, mas existe uma régua de emoções. Essa régua de emoções ela é muito bacana. São emojis, que são carinhas. Você mesmo pode criar sua própria régua de emoções. Sim, porque é uma mole de forma criar de isso. separar para se enxergar. Então, essa régua de emoções, ela tem emojis. Aí tem lá a carinha muito feliz, aquela carinha que está muito triste, a carinha com raiva, a carinha ansiosa, aquela carinha que tanto faz, tanto fez, que é indiferente. Eu tenho várias carinhas. Se eu todo dia de manhã eu me pergunto qual é o meu nível de felicidade hoje, como eu estou? Você vai falar, nossa, Valéria, logo no começo do dia eu vou saber como eu estou? Claro, eu mesma me percebo. Quando eu estou ativa, eu acordo. Primeiro que eu acordo, tocou o despertador, não botei mais 5 minutos. Isso daí já é um bom sinal. Não botei mais 5 minutos, significa que eu estou extremamente disposta. Então eu já consigo ser muito mais produtiva, eu sou mais falante, eu atuo de forma mais rápida. Então eu me percebo. Quando eu me percebo, se eu faço essa pergunta todo dia de manhã para mim, eu consigo saber de que forma eu vou gerenciar minhas emoções naquele dia. Você já vai se entender, né? Se conhecer. Então, se naquele dia eu não estou tão bem, tem certas ações ou até mesmo negociações, né, com o cliente que talvez, principalmente quando for gerenciamento de conflito, talvez não seja o melhor dia para eu fazer aquele ativo. E como é que você vai saber se é ou não? E como é que você vai saber se é ou não o melhor dia se você não se perguntar essa parada, se você não souber? Na verdade, a gente nunca tem como resolver um problema se a gente não sabe que aquele problema existe. Então, a gente tem que estar presente para
ou problema ou uma solução. Ah, não, hoje eu estou muito bem. Beleza, eu já vou tomar decisões de acordo com aquele conhecimento, né? E quando a gente fala de felicidade, Vinícius, o que é felicidade, né? As pessoas, acho que é algo que todo mundo se pergunta. Acho que ninguém tem uma definição fechada para felicidade, né? Eu tenho a minha crença, né? Felicidade, ela não existe uma felicidade única. Valéria, acredito que a felicidade é a junção de vários pequenos fatores que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que naquele momento eu posso estar muito feliz ou no outro momento, dependendo da quantidade de fatores que me deixam assim com essa excitação e alegria, eu posso ter mais felicidade ou menos felicidade. Então, a felicidade, se você não sabe, corretor, que a felicidade ela vai influenciar totalmente na sua venda. Ela impacta, quando você não está tão feliz, ela pode impactar totalmente, negativamente na tua negociação. Então, se você está com vários problemas que você tem que resolver, se você o teu nível de felicidade está muito baixo, a tua produtividade cai, o percentual de fechamento das tuas vendas, ele não vai ser legal. E aí eu vou falar para vocês algumas reações que a felicidade traz, né? Então, ela traz otimismo. Então, quando a gente está muito feliz, a gente fica muito mais otimista. Então, aparece um problema, eu falo, não, isso daí não é nada, vou resolver, é simples. Vou procurar minha gestora, vou procurar a Valéria, vou procurar meu gestor do mercado. E eu lido com aquilo ali com leveza. Essa semana, falei isso para uma corretora. Pega esse problema, foca na solução e sinta ele leve. Haja com leveza para tratar as coisas que você acha que tem um nível de dificuldade maior para resolver. Não pode nem fugir do problema. Eu preciso primeiro enfrentar. O enfrentamento ele é necessário, né? O enfrentamento não é agressividade, gente. O enfrentamento é você enxergar, reconhecer e resolver. Então, aí você acaba focando na resolutividade daquele problema. Então, ele influencia no teu otimismo, então você se torna muito mais otimista. Você consegue ter um apoio social muito maior. Então, quando você está muito feliz, as pessoas estão mais próximas de você, porque essa alegria ela contagia e ela traz mais pessoas. Sim, sim. Outra coisa essencial, que a gente estava falando aqui muito sobre essa questão de lidar com positividade, ver como solução aquele problema. A gente, quando visualiza o estresse, a gente tem que visualizar o estresse como um desafio. É um desafio e eu vou vencer esse desafio e vou alcançar o objetivo que eu quero. Porque se eu tiver sempre a visualização do estresse como uma ameaça para mim, isso me desestrutura totalmente. Então, qualquer estresse que pinte, tu já fica, meu Deus do céu, outra vez, e aí e aí começa aquele ciclo de reclamação. Galera, reclamação. Sim, aí a pessoa começa a se vitimar, né? Ela prefere, ao invés de enfrentar a situação, né? O problema, enfrentar ele, aí vem uma das fases, né? Que é a vitimização. Exatamente. Quando eu me vitimizo, eu não resolvo nada. Em relação à vitimização, eu vou só um detalhe, uma vírgula aqui, que é o seguinte: a vitimização, ela é uma parada que muitas das vezes ela é 100% natural. Às vezes a galera não está presente para isso, mas o que acontece? Quando você é criança, normalmente não, né? Graças a Deus, eu acho que todos aqui tiveram uma boa estrutura familiar, mas muitas das vezes a criança não tem muita atenção do pai ou da mãe. E aí, por exemplo, ela tá lá brincando, papai, vê isso aqui, não sei o quê, o pai, peraí, filho, não sei o quê, tô trabalhando e tal. E o cara não tá o quê? Presente. A pessoa não tá presente. Por isso, quem tem filho aí, seja presente, 100% de presença com teus filhos. Por quê? A criança, ela tá lá brincando, tá bem, tá de boa e não tem atenção. Aí, um belo dia, essa criança vai e fica doente. O que acontece? A mãe, o pai vem, a avó vem, oh, meu Deus, tá doente, vem cá, meu bebê, não sei o quê. Aí quando a criança volta ao normal, fica boa de novo, o que acontece? Todo mundo volta a trabalhar, volta à rotina normal, ninguém mais dá atenção à criança. A criança vai cair e se machuca. Todo mundo volta de novo, ô meu bebê. Automaticamente o cérebro dessa criança vai entender que quando ela está mal, ela tem mais atenção. E isso, galera, vara o resto da vida, vai até a morte, a pessoa
é involuntário, tá? Isso não é culpa da, não, o cara, pô, é vítima, é safado. Não, não. Não é culpa da pessoa, mas é porque lá na infância, muitas das vezes, a pessoa só viu a atenção quando estava num lado ruim da vida. E aí isso, pô, então o cérebro já associa automaticamente, pô, se quando eu tô ruim eu tenho atenção, então eu vou me vitimizar. Isso acaba virando um vício. Muito cuidado com isso, tá, galera? Muito cuidado, tanto para você reconhecer essa parada e não se vitimizar nunca mais, tá? Autorresponsabilidade total. E para você também, para quem tem filho, aí isso serve muito para quem tem filho, para que seja 100% de presença com teu filho, com teus filhos, porque isso é muito importante para o resto da vida deles. Vamos que vamos. Então vamos lá. Segundo estudos, quando você está feliz, você produz 31% mais, gente. Vocês têm noção do que é isso? Eu produzi 31% mais se eu estou feliz. Então, por que é importante a régua da felicidade? Porque eu já sei que naquele dia eu vou botar tudo no eixo, eu vou resolver todos os meus problemas. É óbvio que a gente não consegue estar feliz 100%, né? Todos os dias. Mas se eu tenho um autoconhecimento, se eu tenho um autocontrole, eu consigo gerenciar de forma mais assertiva, eu consigo me planejar na semana para resolver as coisas de acordo, né, com aquela escala de humor. Ou, às vezes, eu estou muito bem em parte do dia e na outra parte eu já não estou tão produtivo. Também existe. As mulheres, principalmente, que sofrem aí com a TPM, a famosa TPM, as mulheres têm que se cuidar mais ainda. Não para só que elas as não mulheres. diminuam a Não são só as mulheres tá? que sofrem, não são só as mulheres que sofrem com a tal da TPM. Quem é casado, quem é homem que está aí na live, quem é casado também sabe do que eu estou falando. Mas continuando. É verdade, é verdade. Quando você está feliz, você melhora as suas vendas em até 37%. Eu não estou inventando esse número. Não, Esse são número dados foi mesmo. baseado num estudo. Então, eu preciso ter essa noção. Olha, gente, o poder que vocês têm nas mãos para alavancar as vendas de a 1000. A gente está aqui contando para vocês a forma de você se autoconhecer. Isso vai refletir para a tua vida pessoal. Se eu estou bem pessoalmente, eu vou estar bem profissionalmente também. Então, aproveitem muito essa live, porque tem muita coisa bacana que a gente vai falar aqui. E eu vou indicar aqui rapidinho, ó, quem tá com papel e caneta aí, anota o que eu vou falar agora. Vai lá no YouTube, procura assim, Paulo Vieira, é um coach, e ele tem um vídeo onde ele ensina você, ele te passa algumas informações sobre uma farmácia mental, onde você vai ter algumas atitudes, ou de manhã, ou no decorrer do teu dia, que vão liberar a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Né? Então ele vai te dar várias dicas aí que você pode... não, é muito bom mesmo, mas vamos que vamos. Sem spoiler. Então, os médicos, eles são até 19% mais precisos quando eles estão felizes. Olha que coisa, gente, olha que importância. Imagina um médico fazendo uma cirurgia mal, triste. O negócio não deve ser 100%, mas olha a diferença quando ele está feliz. Ele consegue ser 19% mais preciso, mais assertivo. Eu combinei até com eu e Vinícius, né, a gente combinou para falar para vocês sobre o Complexo Américas. Quem teve a oportunidade de conhecer o Complexo Américas na Barra da Tijuca e fazer o tour, teve a oportunidade de conhecer tudo que a Amil faz pelos médicos. A Amil criou um centro, tipo, como se fosse um complexo de spa para o médico. O médico que, naquele momento, ou ele mora num lugar mais distante, ele quer esperar o trânsito passar, ele tem uma banheira de hidromassagem, ele tem uma academia, ele tem uma quadra de tênis. A Amil, ela se preocupa no bem-estar do médico dela, para que o médico tenha essa efetividade maior. Vocês estão vendo aí a banheira, gente? Não é a casa do Vinícius, tá? Não é a casa do Vinícius. Essa banheira, ela está localizada no Complexo Américas, na Barra da Tijuca. Tem toda uma estrutura de lazer e cuidado para os nossos médicos. Academia. Essa é a academia. Sensacional. Os nossos médicos têm massagistas, que eles podem, né, ter massagem para relaxar, para entregar para o nosso cliente Amil o melhor. Não só em efetividade, como em cordialidade. Se eu estou feliz, se eu estou satisfeito, eu vou tratar o meu cliente com muito mais dedicação, com muito mais efetividade.
tá? Sim. Então, só para exemplificar para vocês. Então, a felicidade, ela libera esse hormônio, né? Que é o hormônio que a gente chama de hormônio da felicidade, que é a dopamina. E quando esse hormônio, gente, quando ele é liberado, ele ativa todos os centros de aprendizado do meu cérebro. Aí eu até falei pro Vinícius, falei, Vinícius, eu a partir de agora, na verdade a partir de amanhã, hoje ainda não, mas a partir de amanhã eu vou fazer de tudo para viver 100% feliz. Isso é possível? Não. Claro que a gente sabe que não. 100%, Mas eu mas vou ficar sempre buscando para se virar um hábito, policiar. eu vou estar sempre buscando. Quando eu ver que a minha energia tá meio, caidinha, eu vou tentar buscar algo que me faça trazer de volta a minha energia, a minha alegria, algo que me faça feliz. Então, toda vez que você não estiver muito bem, reflita e pense: o que me dá prazer? O que me deixa feliz? Às vezes eu não consigo resolver um problema porque eu fico lá focada naquilo, no problema, e eu não consigo resolver. Mas se eu levantar, talvez, eu vou lá embaixo, eu tomo uma Dá uma água, eu olho para os caminhada. pássaros, eu faço qualquer outra coisa que não seja aquele problema. Quando eu volto, Energia parece que o renovada. negócio clareia de uma forma e eu resolvo, eu falo assim, nossa, eu estava esse tempo todo ali. Eu vou falar para vocês vou dar um exemplo, né? Todo mundo que faz lá Enem ou já fez um concurso público na vida consegue ter essa percepção do que eu vou falar. Eu tô lá fazendo as questões de prova. O que o professor sempre falou para vocês? Faça tudo que vocês sabem, primeiro, sem a resposta, até para não esquecer. Eu faço Sim, tudo. As questões difíceis, você tem que fazer quando? Depois, por último. sim. Porque quando você está fazendo a fácil, ele te traz um relaxamento, ele te traz alegria, conforto, porque você está conseguindo fazer Autoconfiança. uma excitação, ele Ah, libera essa dopamina e sim, ele consegue fazer com que aquela questão que era difícil lá no início, você retome ela e já saiba a resposta e vai conseguir acertar aquela resposta. Se eu sim, só fico na questão difícil, eu foco lá, fico nela. Vai terminar meu tempo de prova e eu não vou conseguir terminar a minha prova toda. E até aquelas questões que eram fáceis e que eu sabia que aquelas questões, eu não vou conseguir terminar porque eu fiquei tanto tempo focada no problema que eu não consegui a solução de nenhuma outra questão. exatamente. Então, é Exatamente. algo que eu estou dando esse exemplo, gente, mas é claro que é para vocês aplicarem na vida de vocês, na resolução dos problemas, né, profissionais, na resolução dos conflitos com o cliente. Então, assim, gente, é sensacional. Se vocês, a partir de hoje, a partir dessa live, passarem a praticar tudo que a gente vai falar aqui até o final, vocês vão ver como não vai ser no primeiro dia, não vai ser no É, com segundo dia, no certeza. terceiro dia você já vai começar a se perceber melhor. No quarto dia, quando você vê uma semana, um mês, você vai ser outra pessoa. Porque você vai se autogerenciar, você vai se E, cara, autoorganizar. anota, toma nota das tuas emoções, tenta relatar, botar isso num papel para você ter consciência disso. Tem estudos norte-americanos dizem que pessoas que anotam o que comem têm muito mais chances de emagrecer, emagrecem muito mais facilmente, mais rapidamente do que quem não anota. Simplesmente porque a pessoa está presente, aí a gente volta lá na questão da presença, a pessoa está presente para a realidade dela. Porque a gente muitas das vezes não está presente para a nossa própria realidade. A grande verdade é essa, né, amigo? Exatamente. E aí, Vinícius, vamos falar com eles uma coisa muito importante. Você vai falar assim, Valéria, poxa, você está falando tudo isso, né? Mas eu sei, eu tenho todas as informações, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sei tudo de todos os planos de saúde, eu sei tudo de AMIL, eu sei tudo de regulamentação de ANS, eu sou formado, sou pós-graduado, eu sou bom demais no que eu faço. Esse raio de inteligência emocional não influencia em nada na minha vida. Eu toco a minha vida, eu tenho minhas vendas lá em cima, eu sou bom demais. Gente, não basta ser o melhor tecnicamente. Não basta ser o com currículo mais pesado em informação, se você não tiver inteligência emocional. Eu vou dar para vocês um exemplo que não é de venda, mas um exemplo que a gente viu na televisão de uma pessoa, né, que desrespeitou um guarda municipal, e aí ela falou, não, porque ele é formado em isso, aquilo, nananã.
A pessoa tinha também formações, doutorado, ele é doutor, eu sou doutor. De que adiantou? Todas essas formações, a pessoa, né, foi responder judicialmente, primeiro foi preso por desacato, não adiantou nenhuma formação. Não adiantou nenhum conhecimento técnico que eles tinham. É igual aquele ditado que fala, o cara era tão pobre que só tinha dinheiro. Exatamente. Se eu não tenho inteligência emocional, não adianta toda a minha técnica, toda a minha meu conhecimento naquela negociação com o meu cliente. Eu vou falar para ele que a Mil tem toda a cobertura, eu conheço toda a rede credenciada da Mil, eu sei que o S750 é o produto mais competitivo, que tem o melhor custo-benefício, que tem Procardíaco, Samaritano Botafogo, Samaritano Bar, eu tenho tudo isso. Mas no momento que o cliente me faz algum questionamento, alguma coisa que me deixa inseguro, e isso me desestabiliza, eu saí do meu eixo. Eu não consigo finalizar aquela negociação da mesma forma que aquela sensação de segurança, de conforto, eu perco tudo aquilo e eu acabo perdendo aquele cliente. E isso é altamente perceptível pelo cliente. Exatamente, né? Quando sai do eixo. Quando você é pego de surpresa e você não sabe como lidar. Uhum. Eu vou falar para vocês uma coisa que é engraçado, mas que o comercial, qualquer pessoa da área comercial, gente, vocês são comercial. O comercial tem que ser na veia. Gente, tem que ter óleo de peroba na cara. Não tem que ter medo de não saber. Nada pode te desestabilizar. A pessoa vai te perguntar, eu vou repetir o que nós já falamos em outras lives. Não sabe, isso não é pecado. Pecado é você dar informação errada. Isso sim. Isso daí vai te trazer vários problemas, inclusive ações judiciais. Agora, se eu falo para o cliente na mesma hora, olha, vou buscar essa informação, vou ligar agora, não consegui falar, eu passo um e-mail, eu resolvo de alguma maneira, mas você tem que vender para o cliente solução, mostrando para ele que ele realmente vai ter o questionamento dele respondido, que ele vai ter o apoio, que ele vai ter o suporte, e não eu ficar desestabilizado porque o cliente simplesmente me fez uma pergunta que naquele momento eu não dominava aqui. E se você não sabe, não tenha medo de falar que não sabe. Vou pegar essa informação. Eu costumo falar assim. Eu falo pro cliente assim, cara, não tem essa informação, mas eu vou pegar com a gestora da Mil direto. Vou pegar dentro da Mil direto essa informação para te passar. Então, assim, gera até uma autoridade. Caraca, ele tem um contato direto dentro da Mil. Bacana, cara. Não é todo corretor que faz isso. Todo corretor deveria ter, mas não é todo corretor que fala isso. Então você gera, sim, uma autoridade até não sabendo. Cara, eu vou pegar essa informação agora para você e te passo em minutos. Liga para o 1022, atendimento ao corretor, liga para a Valéria, chama a Valéria no WhatsApp, chama a gente aqui no direct do Instagram, que você vai ter, chama o teu supervisor, se ele existir, se ele for uma pessoa que te ajude. Então, assim, você não tenha medo de ir falar com o cliente assim, cara, eu estou indo lá pegar essa informação para te passar uma informação certa, né? Isso gera autoridade também. Com certeza, com certeza. E quando eu começo a ter esse autoconhecimento, eu começo a gerenciar ações. E quando eu começo a gerenciar ações, a gente tem a empatia. Muita gente acha que empatia, né? Ah, todo mundo sabe. O que é empatia? Ah, me colocar no lugar do outro. Tá. Mas se colocar no lugar do outro significa você gerenciar a vida do outro, tomar conta da vida do outro, ter autoridade sobre a vida do outro. Vê se dá para ver daí, amiga. Eu não estou enxergando, não sei se eu estou com problema de vista. Ficou um pouquinho embaçado no início. Ficou aqui, ó. Esse enquadrou aí. Para mim aqui tá enquadradinho. Agora sim, Então a empatia, ela tem 4 passos. Primeiro, eu observo. Até para que eu entenda, né? Eu entendo aquela necessidade daquele cliente. Depois, gente, vem o sentimento. Depois, ficou fora de foco, Vinícius, ficou fora de foco. Ficou fora de foco? Então, peraí que eu vou... Depois vem o sentimento. O que é o sentimento? É eu entender, né, de que forma que aquele meu cliente ele está se sentindo naquele momento, para que eu saiba e entenda qual é aquela necessidade dele, né? E aí,
vem a necessidade, que aí a gente acaba entrando na necessidade daquele cliente para que eu consiga identificar quais são os pontos que eu vou precisar abordar para ter uma finalização dessa venda mais efetiva e de acordo com o que ele realmente precisava naquele início, tá? E a ação ou pedido, eu saber, né, de que forma que eu vou gerenciar tudo aquilo que eu negociei, a partir da identificação, a partir daquele momento que eu estou me colocando no lugar do cliente, mas eu estou me colocando a ponto de entender a real necessidade dele e conseguir entregar o que ele de fato precisa. Então, ter empatia quando o cliente está falando, primeiro que você não pode dar opinião pessoal sua, tá? Você não tem que ficar dando opinião pessoal sua. Ele fala assim, porque eu acho que um hospital X é uma porcaria. Que não é da Mil, óbvio, né? Se for da Mil, ele nunca vai falar isso. Mas nunca, ele jamais. falou lá uma opinião dele, né? O cliente. Aí você fala, é mesmo. Horrível esse hospital. Já conheço alguém lá que faleceu nesse hospital. Ou aconteceu uma tragédia, aí você vai lá e compartilha da tragédia. Peraí, gente. Isso Vamos com não calma, é né? empatia. Eu não posso confundir a relação profissional-cliente. Apesar, né, do Vinícius sempre falar aqui que eu preciso identificar o perfil dele, eu preciso fazer, né, um rapport, eu preciso fazer a técnica de espelhamento, eu preciso estar próximo dele. Alguns, né, aceitam ser chamados de amigo. Tudo Mas com você cautela. não pode esquecer que você não pode perder o seu papel profissional, apesar da intimidade com o seu cliente. Porque alguns clientes eu vou ter mais intimidade, alguns clientes eu vou almoçar na casa dele, alguns clientes vão viajar comigo, mas eu não posso confundir essa relação. Exatamente. Então, eu nunca coloco a minha opinião pessoal no que ele está falando, a não ser que ele peça de fato a sua opinião pessoal. E mesmo assim, existem barreiras no que você vai falar. Isso está aqui. Então, você tem que primeiro reconhecer o caso. Né? Você tem que primeiro reconhecer, tem que primeiro saber como que você vai lidar com aquele cliente. Tem cliente que, por exemplo, prefere que não seja chamado de senhor, senhora. Aqui, pelo menos para mim, não sei se é uma questão de sorte, mas a grande maioria é assim. Agora, tem clientes que já preferem ser chamado com mais formalidade. Eu costumo dizer o seguinte, sempre que você conseguir quebrar o gelo, tá? Claro, observa, reconheça, observa. Se o cliente te permitir quebrar o gelo, faça, quebre o gelo, tá? Fala com o cliente de uma forma mais amigável, porque eu acho que aqui nós temos 20 pessoas ao vivo e com certeza um pelo menos já teve o caso de explicar absolutamente tudo para o cliente. Sabe até que é 25% o percentual de economia quando contrata o plano com participação. Mas assim, o cara sabe tudo porque já informou tudo para o cliente e o cliente vai lá e fecha depois com um amigo dele. Então eu falo isso para todos os corretores daqui. Cara, por que esse amigo não pode ser você? Então, sempre que você puder ser o amigo do cliente, seja, que além de um amigo, você vai ser um excelente profissional. E aí você vai estar linkado aí, não tem como perder a venda. Né não, amiga? Eu até falei para o Vinícius que eu sou uma cliente um pouco mais exigente, eu sou o tipo da cliente que eu não gosto dessa intimidade. Eu gosto de ser tratada como cliente, um atendimento personalizado. Sim. Eu sou extremamente exigente, eu gosto dessa formalidade, sim. Eu sou a cliente que crio barreiras para essa intimidade. Não gosto. Eu gosto de ser atendida com formalidade, cordialidade, clareza, objetividade. E eu sou extremamente exigente com o atendimento. Então, é a minha característica. Se chega um cara para mim, e aí, Madame? Fala aí, Valério, Val, já me chamando de Val. Eu vou olhar para a cara dele e vou assim, gente, eu tô procurando até agora a intimidade que eu dei para ele. Para mim, já acabou. Para mim, eu não compro o produto dessa pessoa. Mas isso, gente, é uma característica minha. Tá? Isso aqui é a Valéria. Eu sei que existem clientes, muitos clientes que são parecidos comigo, como tem muitos clientes que se preferem a informalidade. Eu sou mais formal. É o meu jeito, é a minha personalidade. Por isso que eu preciso identificar a personalidade do cliente para que eu seja assertivo. Porque imagina você perder uma venda de R$5.000 porque você não soube como tratar
aquele cliente. Não tem como. Não Imagina, tem você como. perdeu uma venda alta porque você não soube como tratar uma coisa simples que pode influenciar o resultado final daquela tua negociação. Então, identifica sempre, testa o cliente. O cliente te testa também. Por isso que você também... Sim. Outra coisa, né? Às vezes o corretor se desestabiliza por coisas tão básicas. Por quê? Porque o cliente está testando ele. O cliente O cliente adora já sabe testar. a Ele está informação. testando ele. Só que ele não está preparado para aquele cliente, para aquele atendimento. O cliente muitas E vezes aí já a está gente falando tem com que... outro corretor, já sabe a informação e está só perguntando para ver se você realmente sabe. Isso é natural, isso é Não, ele automático. não... Isso é muito comum, né, Vinícius? Ele fica tentando ver quem é que sabe mais. Aí, ó, o cliente consumidor é o maior patrimônio do vendedor. Uma vez atendido, ele lhe Uma vez bem indicará. E entendido, outro assim, sucessivamente. Isso aí, Marcelo. Obrigada pela contribuição. É exatamente com isso. O certeza. nosso melhor lead, Marcelo, eu costumo dizer que o nosso melhor lead é o nosso cliente. Um cliente satisfeito, um cliente bem atendido, ele vai nos indicar. Isso é automático. Eu, na minha carteira, na minha grade, inclusive na Agicom, eu tenho corretores que eles não ficam esperando outros leads. Os leads, eles trabalham dentro da carteira, o próprio Dentro da cliente carteira. deles indica tanto cliente que ele não tem até necessidade de outros leads. Eu Porque vou te a falar, venda deles eu é virei natural. supervisor, parei de vender, né? A minha carteira de cliente continua me chamando, claro, eu passo para os corretores daqui, os clientes que me chamam, mas, cara, isso é surreal, o poder que isso tem. Só deixar um aviso aqui, amiga, são 8h59. Daqui a pouquinho, daqui a uns 2 minutos, a nossa live vai cair. Aí você fica aqui com a gente, que a gente vai voltar com com a continuação dessa live, caso a gente caia aqui, beleza? Vamos continuar. Então vamos lá. Então a gente tem 6 passos do autoconhecimento que eu preciso saber para poder gerenciar essas minhas emoções. Então, eu preciso saber, na minha vida, quais foram as principais realizações que eu tive. Caramba, Valéria, minha principal realização foi me formar na faculdade. Outros vão falar, a minha principal realização foi ter o meu filho. Ou outro, vocês acreditam que podemos perguntar ao cliente como ele deseja ser tratado, senhor, senhora ou você? Eu tenho um pouco de senão sobre perguntar diretamente. Vinícius, eu não sei qual é a sua percepção. Aqui, normalmente, quando a gente prioriza muito o atendimento pelo WhatsApp, porque você ganha tempo até para pegar uma informação e passar com mais assertividade para o teu cliente. Então, no WhatsApp, como a gente sempre começa com mensagens, tá? Eu particularmente, aboli o senhor, senhora, porque também é o seguinte, depende de onde está vindo o teu cliente. Nossos clientes são leads do Facebook, do Instagram, do Google, e a grande esmagadora maioria dessa galera, eu posso chamar por boa noite, Valéria, tudo bem? Aqui é o Vinícius do Plano de Saúde, eu vi que você solicitou uma cotação nossa, estou aqui para te ajudar, você prefere falar por aqui ou por ligação? Então a abordagem normalmente que a gente usa é essa. Agora, um cliente que já chega como lead, já colocou lá a informação que é uma empresa de 20 vidas. Eu já vou chegar para essa pessoa, depois vou ver a idade da pessoa e tudo mais. Claro que isso tudo é uma análise, reconhecer antes de você começar. Você tem que ter a maldade, a malícia de, pô, cara, será que esse cara vai preferir ser chamado de senhor ou senhora? Se você achar que ele prefere ser chamado de senhor, Está sempre atento, né, Vinícius? Está sempre atento. Exatamente. Uma observação sobre isso eu percebo que a pessoa é mais sisuda, ela é mais fechada. Eu percebo que ela tem um grau de formalidade para falar comigo. Essa pessoa, eu perguntaria como ela gostaria de ser tratada. Essa eu abordaria. Ou então, na dúvida, chama de senhor e senhora. Por quê? Porque se a galera não gostar de ser chamada de senhor e senhora, ele vai falar, senhor Já tá no vai falar, céu. não, para mim é você. Ali Isso você aí. já desmistifica, acabou e tá tudo certo. E aí no áudio no áudio você acaba de concretizar, porque no áudio você manda aquele áudio, tudo bem, Valéria, boa noite, cara. Tá sentindo o mesmo frio que eu tô sentindo? Então, assim, quebrar aquele gelo, criar aquele link teu com o teu cliente, isso é fundamental. A conexão, né? Fundamental. Eu falo isso toda hora. Se você continuar atendendo igual um robô, um dia você vai ser substituído por um robô. Eu posso te dar total garantia disso. Então é aí que entra aquela pequena porcentagem de emoção que você tem que ter para criar. É aí que entra a emoção. A razão ela sempre tem que prevalecer, mas a emoção ela vai fazer com que você crie esse link com o teu cliente, né?
Ó, 29 Exatamente. segundos. 29 segundos. Pega Então a o gente tema encerra aí. melhor. Não perde o Voltem, tema. gente, porque ainda tem muito conteúdo. Tem muito Muita coisa conteúdo. boa, Voltem na muita coisa live, boa. porque é muita informação bacana. Na verdade, a gente teve que diminuir a live porque não caberia nas 2 horas, porque é muita informação Exatamente. legal. Então, vamos vender a 1000 e Bora temos que ser os vender. mais preparados. Fiquem aí Estamos que a gente voltando.